estudar as profecias bíblicas, para lhes demonstrar a importância, eu traduzi a introdução do primeiro capítulo de um livro que eu gosto muito. Ele se chama Fim Perfeito, porque o seu futuro eterno importa hoje. Você já leu o romance intitulado Futilidade, do autor Morgan Robertson, cujo tema fala do afundamento do navio Titã? O livro conta a história do maravilhoso navio transatlântico chamado Titã, que bate em um iceberg em sua viagem de inauguração de Southampton para Nova York e afunda no meio do oceano. Você provavelmente deve estar pensando, mas isso claramente parece a história real do Titanic. É verdade. Entretanto, a história de Robertson difere do evento do Titanic de diversas maneiras. O navio do livro, Futilidade, tinha 1.800 pés de comprimento, enquanto o Titanic tinha 1.882. O Titã era capaz de deslocar 66 mil toneladas de água, enquanto o Titanic era capaz de deslocar 70 mil toneladas de água. Ainda assim, os dois navios eram transatlânticos de parafusos triplos que podiam viajar a 25 nós por hora e transportar 3.000 passageiros. Mas por qual razão será que Morgan Robertson decidiu escrever um livro tão próximo de um evento real, ao invés de escrever sobre o verdadeiro navio Titanic? E por que ele se importou em variar alguns fatos de maneira tão sutil, usando inclusive o nome Titã, que é tão próximo de Titanic? A razão para isso é bem simples. O livro Futilidade foi publicado em 1898, 14 anos antes do afundamento do Titanic. Uau! É incrível pensar que esse livro foi escrito mais de uma década antes do afundamento do Titanic. E ele continha detalhes históricos tão similares. Queridos, contudo é ainda mais fascinante se lembrar que a Bíblia foi capaz de prever com a precisão de um laser eventos que aconteceriam centenas e milhares de anos após ter sido escrita. É muito difícil ler as páginas da Bíblia e não perceber as referências que ela faz aos eventos futuros, muitos dos quais estão acontecendo exatamente agora, em nosso tempo. Apesar disso, a despeito da enorme quantidade de espaço devotado aos temas proféticos, são poucos os cristãos que têm um entendimento claro sobre os eventos que levarão ao retorno de Jesus Cristo. Pode ser que hoje você seja um daqueles cristãos que ficam até com dor de cabeça ao tentar ler livros como o de Daniel, por exemplo. Talvez você seja aquele tipo de pessoa que chega a se mudar de igreja por conta do pastor que fala muito do tema Apocalipse, enquanto você prefere igrejas que falam de temas mais brandos. Ou talvez você sinta um calafrio se um novo convertido lhe pedir para explicar termos como arrebatamento, tribulação, milênio. Mas a pergunta que eu faço frequentemente é: por que as pessoas resistem tanto a estudar sobre as profecias? O grande evangelista Billy Graham disse certa vez: o ensino mais negligenciado na igreja de hoje é sobre a segunda vinda de Cristo. Por que isso acontece? Essa é uma boa pergunta. E em função das minhas conversas com muitos pastores e com cristãos em geral, eu notei algumas objeções frequentes ao que se refere ao estudo sobre o final dos tempos. Em primeiro lugar, o tema é muito confuso para entender. Grande parte dos cristãos está convencida de que é necessário passar por um curso teológico, talvez de 5 anos, para compreender o assunto sobre o retorno da volta de Jesus. Segundo, o tema gera alienação e escapismo. Acredita-se que aqueles que pensam muito sobre a volta de Jesus querem apenas abrir mão da responsabilidade de implantar o reino de Deus hoje e se escondem atrás dos estudos sobre o fim dos tempos como uma espécie de escapismo, como uma forma de escapar das suas obrigações. Terceiro, há muitas pessoas que usam o tema de forma sensacionalista para gerar cliques e influência nas mídias sociais. Quarto, todas as gerações, desde a morte e a ressurreição de Cristo, pensaram que iriam participar da volta de Jesus. Essa é, talvez, a maior das objeções para não se estudar a respeito do fim dos tempos. Muitos pensam que todas as gerações esperaram pelo retorno do Messias e ele não veio. Por isso, precisamos nos preocupar em evangelizar o mundo e lidar com as questões dessa geração, dizem essas pessoas, e não com as coisas futuras.
Afinal, o futuro pertence a Deus. Se você se encontra em alguma dessas objeções, deixe-me apresentar algumas razões que justificam o estudo do fim dos tempos. Estudar sobre o fim dos tempos é estudar sobre o clímax do plano de Deus para a humanidade. Nós não somos criaturas isoladas, vivendo num vácuo sem causa e sem propósito, como ateus que atribuem a existência humana a um acidente da evolução. Nós fomos criados por um Deus amoroso que tem um plano detalhado para o nosso futuro, o qual é revelado somente na Bíblia. Não conhecer o plano profético de Deus para a humanidade nos torna vulneráveis aos falsos ensinamentos que se multiplicam nos últimos dias. A única maneira de respondermos aos falsos argumentos que se propagam nos nossos dias é conhecer o que a Bíblia diz sobre o futuro da humanidade. Em segundo lugar, estudar sobre o fim dos tempos fortalece a nossa fé na existência de Deus. Somente Deus pode revelar o futuro de maneira detalhada, e as profecias bíblicas são a história escrita antecipadamente. Quando estudamos a palavra, percebemos que muitas profecias já se cumpriram, mas ainda há muitas que se cumprirão em breve. Quanto mais estudamos as profecias sobre os fins dos tempos, mais maravilhados ficamos com o nosso Deus, que nos revela tudo antes de acontecer. Aleluia, glória a Deus. Em terceiro lugar, estudar sobre o fim dos tempos promove o fervor evangelístico. Os períodos mais evangelísticos da história foram aqueles em que a igreja estudava ativamente sobre a volta de Cristo. Na minha vida, bem como na vida de pessoas que amam e se dedicam ao estudo das profecias, eu percebo um fervor extraordinário para proclamar a salvação que há no nome de Jesus. Aleluia. Em quarto lugar, o estudo do fim dos tempos promove a santificação. Não é segredo para ninguém que vivemos num tempo em que a santidade está cada vez mais escassa. Até mesmo dentro da igreja encontramos o pecado se proliferando de maneira intensa. Uma das ferramentas mais poderosas que o Espírito Santo usa para motivar os crentes a viverem uma vida de santificação é o estudo das profecias, e particularmente aquelas que falam do encontro com o Senhor. O apóstolo João, queridos, nos ensina sobre isso na sua primeira carta, capítulo 3, versos 2 e 3, que eu vou ler. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E a si mesmo se purifica. Veja bem, e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Muitos cristãos passam por tentações. Entretanto, você quer ser encontrado em pecado quando Jesus vier? Se a sua resposta é não, o único caminho é rejeitar a tentação e abandonar o pecado. Por isso, estudar sobre a volta de Cristo nos desafia diariamente a viver de maneira que não sejamos envergonhados quando o nosso Senhor voltar. Em quinto lugar, estudar sobre o fim dos tempos é a vontade de Deus. Afinal, 28% de toda a Bíblia tinha natureza profética quando foi escrita. E segundo confiança ou bendita esperança.
não vem de maneira automática. Ela vem como resposta ao estudo da palavra de Deus e especialmente o estudo dos fins dos tempos. É importante explicar que quando a Bíblia se refere à esperança bendita, ela não está falando daquela expressão comum na nossa língua: ah, eu espero que as coisas acabem bem, eu espero que tudo dê certo, eu espero que hoje faça sol. Não! Nós que cremos na palavra de Deus estamos confiantes de que o futuro acontecerá exatamente da maneira que Cristo predisse. Nós não estamos meramente desejando o melhor. Nós temos convicção de que quando Cristo vier, tudo que está na palavra se cumprirá, queridos. Portanto, quanto mais soubermos sobre as profecias do fim dos tempos, mais confiantes nos tornamos no futuro, porque o nosso Senhor é o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso. O juiz de toda a terra é também o nosso Salvador. Nada do que acontecerá nesse mundo sairá da sua vontade soberana e absoluta. Nele nós estamos seguros. Por isso, aqueles que estudam o plano maravilhoso que Ele traçou para nós, avançam com confiança para conquistar ainda nesta terra tudo que o Senhor tem para nós antes da sua vinda. Não somos alienados, somos uma noiva apaixonada esperando pela volta do noivo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Olá, gente querida. Finalmente chegou o grande dia da nossa Masterclass, os sinais do Apocalipse. Só para que eu conheça um pouco mais sobre vocês e saiba até onde essa aula está chegando, comenta aqui no chat de qual cidade vocês são. Como eu disse muito até aqui, esta será a maior aula que eu já dei sobre o final dos tempos. E eu gostaria que você dissesse aqui no chat o que chamou atenção e te fez estar aqui hoje. Obviamente participando dessa aula. Enquanto você escreve, eu já quero aproveitar para dizer que, independente de qual tenha sido o motivo, com certeza ele foi gerado pelo Espírito Santo. Eu digo isso porque eu creio de todo o meu coração que aquilo que eu vou compartilhar com vocês hoje é extremamente importante para a igreja desta geração, a qual eu acredito que verá as profecias do livro do Apocalipse se cumprindo. Muito provavelmente vai ser tremendo o que Deus vai fazer aqui. Mas vamos lá. Talvez você esteja se perguntando o que é que esta aula tem de tão especial. Eu vou explicar para vocês. Se você já me conhece há certo tempo, provavelmente já viu que eu estou sempre compartilhando conteúdos, aulas, alertas, palavras de esperança, seja no meu canal do YouTube ou no meu perfil do Instagram. Graças a Deus, mais de 30 milhões de pessoas são diretamente alcançadas por esses vídeos, todos os meses. Mas a maioria deles são feitos de maneira muito informal e resumida, por conta do tempo que eu tenho, do lugar onde eu estou e da estrutura que me possibilita fazer as gravações. O que muita gente não sabe é que eu sou um estudioso contumaz das Escrituras. E eu já estou há mais de 40 anos me debruçando sobre temas específicos da Bíblia, como, por exemplo, o assunto do final dos tempos. Ao assistir um vídeo curto ou pegar somente um recorte de algum conteúdo mais longo, você não tem acesso a todo o contexto que existe por trás de cada ensinamento, que eu geralmente compartilho. Mas para essa aula, eu sistematizei esse conteúdo do raso ao mais profundo, em uma linha de pensamento clara, organizada e muito completa, para que seja qual for o seu nível de conhecimento, você consiga acompanhar, entender e até mesmo transmitir o que você aprender aqui para outras pessoas. Desta forma, além de aprender muito, você ainda vai sair desta aula podendo servir como um canal de bênçãos para a vida de outras pessoas, como seus familiares, amigos, grupo de células, sua igreja e onde você estiver inserido. Outra coisa que torna essa aula extremamente especial é que hoje, ao final da Masterclass, eu vou abrir as inscrições para a primeira turma da formação em fim dos tempos. Ela é o curso mais completo que eu já gravei sobre o assunto e também é o mais recente, o que significa que conta com estudos e pesquisas muito atualizados. Nela, eu reuni grande parte do que eu estudei durante os últimos 40 anos e gravei tudo com uma produção da mais alta qualidade, para que sirva como um manual de instrução para estudar e entender a respeito de tudo que engloba o final dos tempos. Ao final desta aula, eu vou liberar um bônus especial
para honrar aqueles que estiverem ao vivo no momento em que as inscrições forem abertas. Quem aí gostou da notícia? Se você gostou, escreve assim: eu quero me preparar para o fim. E escreve aqui no chat para que eu possa saber. Agora, dando prosseguimento, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Muitas pessoas têm o interesse de entender melhor o que de fato vai acontecer no fim dos tempos e de como elas podem interpretar o livro do Apocalipse. Acontece que existe uma pressão, tanto por parte do mundo quanto por parte da igreja, como também de crenças internas que você pode ter que te deixa receoso em assumir o seu interesse por esse assunto. É bem provável que existam pessoas à sua volta que tratam o estudo do fim dos tempos como uma futilidade ou como uma teoria da conspiração. Existem outras que não acreditam em nada e fazem chacotas com quem diz acreditar nas profecias bíblicas acerca do fim. E se você é daquele tipo de pessoa que tenta alertar todo mundo a respeito dos sinais, eu imagino que você já tenha sofrido com piadinhas, com chacotas, ou tenha recebido uma chuva de argumentos para tentar te convencer de que se preocupar com isso é besteira. Mas preste atenção. Hoje, além de receber informações que vão gerar em você uma convicção ainda mais forte sobre a importância de estudar a respeito do fim dos tempos, você vai sair daqui sabendo defender as suas convicções diante de pessoas que tentam desestimular a sua busca para conhecer mais sobre o fim. Você acha que isso vai te ajudar de alguma forma? Comenta aqui no chat para eu saber. Aleluia! Que bom saber que tanta gente será abençoada com esse conteúdo. Aleluia! Queridos, o que as pessoas não sabem e nem se interessam por saber a respeito é que existem sinais e tendências extremamente claras que nos permitem enxergar o quão próximo nós estamos da volta de Jesus, quão próximo estamos do arrebatamento e da grande tribulação. Eles estão totalmente inconscientes a respeito do que está acontecendo no mundo e do quanto isto pode e vai impactar a vida deles. Só para que você entenda melhor o que eu estou falando, em países desenvolvidos, principalmente os países da Europa e Ásia, há um aumento notável da perseguição dos cristãos. Não é que eles não podem mais falar de Jesus para outra pessoa. O que está acontecendo é que eles não podem nem sequer usar uma roupa, uma foto na tela do celular ou algum tipo de utensílio que remeta à pessoa de Jesus. Porque lá, isso já é considerado um tipo de imposição religiosa. Existem pessoas indo para a cadeia por orar, por cantar músicas cristãs em praça pública. E eu não sei se você sabe, mas o que está acontecendo lá agora vai acontecer aqui em pouco tempo. Porque existe um plano sendo estabelecido em todas as nações da terra, para acabar com o cristianismo. E tudo isso está escrito em detalhes no que conhecemos como a Agenda de 2030 da ONU. É claro que você não vai encontrar escrito em nenhum documento: vamos perseguir e acabar com os cristãos do mundo. Mas eu consigo te afirmar que este é um dos planos deles, por conta das mudanças que eles estão propondo e executando. Com suas palavras, eles podem até dizer que não tem nada contra a Igreja do Senhor, mas na realidade, o pensamento deles é mais ou menos assim: eu não ligo para o fato de você ser cristão, desde que você não ore, desde que você não lê a Bíblia, que não vá à igreja, que não tenha uma família tradicional, não fale Jesus para ninguém e não se intrometa naquilo que estamos fazendo. Gente, isso basicamente quer dizer que você pode ser considerado cristão desde que não se comporte como um, em hipótese alguma. Mas qual o motivo disso? Bom, os cristãos ainda são os únicos a combater os planos deles. Como, por exemplo, o combate à legalização do aborto. Uma das principais pautas da agenda da ONU é institucionalizar o aborto como uma prática legalizada em todos os países do mundo, até 2030. Uau! E dentro dessa agenda ainda existem muitos outros tópicos muito alarmantes. Mas qual é o ponto aqui? Apesar do mundo às vezes parecer confuso, das pessoas parecerem grosseiras e fora de si, não existe nada acontecendo por acaso. Tudo que você está vendo de ruim acontecendo no mundo, todas as mudanças que estão sendo realizadas na sociedade e tudo que ainda está para acontecer faz parte de uma agenda. O mundo pode chamar essa agenda de agenda da ONU,
Mas estudando a Bíblia com profundidade, nós vemos que não tem nada a ver com a agenda de ONU. Esta agenda é a agenda do anticristo. Ah, pastor, como é que você pode afirmar isso? Calma, a gente vai chegar lá. O que eu preciso que fique claro para você é que o sistema do anticristo já está em operação, atuando nos principais governos e nações do mundo, influenciando leis, pessoas, sociedades inteiras, mas de uma forma que faz parecer que tudo não passa de uma mera coincidência, um mero acaso. E se você afirmar que existem agentes atuando por trás de políticos, governos e grandes empresas, você será visto como um conspiracionista e tratado como ingênuo ou como louco. Isso faz com que as pessoas que conhecem a verdade sintam medo ou receio de se manifestarem, de falarem, de alertarem, justamente no momento que mais deveríamos proclamar a verdade para o mundo inteiro. Na expectativa de que alguns possam abrir os olhos, nós não podemos nos calar. E devemos continuar pregando para que eles tenham a chance de se arrepender dos seus maus caminhos. Entenda uma coisa, o anticristo não vai se revelar antes que todo mundo esteja à espera da sua chegada. Sabe o que Jesus chama de princípio das dores em Mateus 24? Nada mais é do que a preparação do mundo para o estabelecimento do governo do anticristo. Tudo começa com a distorção, com a relativização da verdade, e não existe mais uma verdade absoluta. Afinal, cada um acredita no que quiser e faz o que bem entender, desde que não seja fazer a vontade de Deus. Isso pode parecer algo bonito, algo que vai trazer liberdade e respeito entre as pessoas, mas nós já podemos enxergar o que está acontecendo é exatamente o oposto. As pessoas estão cada vez mais fora de si e cada vez mais agressivas umas com as outras. Nós ainda estamos no início, mas essa raiva, essa falta de capacidade de manter um diálogo com alguém que pensa diferente de você, vai se intensificar, até o momento em que as nações estarão fazendo guerra contra outras nações, de maneira que povos e etnias estarão em guerra por conta de suas crenças e convicções. Isso vai levar a uma guerra em nível mundial, que muitos preveem ser a Terceira Guerra Mundial. E quando o mundo estiver em guerra, quando tudo estiver em completo caos, quando as pessoas não souberem o que fazer, nem para onde vir, adivinha quem aparecerá para salvar o dia? O filho da perdição, o iníquo, o anticristo. É muito interessante que ao estudar a Bíblia e paralelamente observar os acontecimentos e as pautas político-governamentais, nós vemos que há uma congruência. Ou seja, as profecias bíblicas não estão prevendo uma coisa e o mundo caminhando para uma outra direção. A verdade é que quanto mais os anos passam, mais as profecias estão se cumprindo. E qual é o grande problema? Talvez você pense, aleluia, maranata, tomara que Jesus venha logo para colocar um fim nisso tudo. De fato, eu também espero que ele venha logo. Mas acontece que existem bilhões de pessoas lá fora que precisam que você e eu tenhamos uma direção para dar a elas conforme o mundo for ficando cada vez mais perdido e fora de controle. Se você olhar ao redor agora, você encontrará muitas pessoas perdidas, vivendo completamente sem propósito, perdendo a fé na humanidade e mergulhando em uma apatia descomunal. Quanto mais o tempo passa, queridos, menos as pessoas têm vontade de viver. Isso não se restringe a pessoas que estão pensando em tirarem as suas vidas, mas se estende a pessoas que desistiram de sonhar, de tentar e de acreditar que o futuro pode ser bom. Mas eu estou aqui para te dizer que existe sim um futuro glorioso, que existe sim uma realidade muito maravilhosa, tão tremenda, tão extraordinária, melhor do que tudo que você já viu, tudo que você viveu e experimentou. Mas o fato é que as pessoas não sabem disso. E como elas saberão se não há quem pregue? Eu não acredito que você esteja aqui por acaso. Deus está te preparando para alcançar essas pessoas. E muitas almas precisam ter um encontro com quem? Com o nosso Salvador Jesus, para que saibam que no plano de Deus há esperança para o mundo. Queridos, vocês sabem onde nós podemos encontrar a esperança do Evangelho? Justamente no fim dos tempos. E as pessoas ainda insistem em ignorar o estudo deste assunto.
A pergunta que eu te faço agora é: Deus pode contar com você para anunciar o Evangelho que passe não só pela cruz, mas também pelo plano completo de Deus da redenção da humanidade? Se você quer se colocar à disposição de Deus, mesmo que você ainda não se sinta totalmente capacitado, eu quero que você escreva aqui no chat: Deus conta comigo. Amém? Como é bom saber que ainda existem homens e mulheres dispostos a servirem ao Senhor Jesus até o fim. E para vocês que se colocaram à disposição, o ponto de partida agora vai ser entender a situação que estamos vivendo, em que momento nós estamos das profecias bíblicas e quais serão os próximos acontecimentos. Mas antes disso, eu não poderia deixar de pedir a sua ajuda para fazermos essa aula chegar a mais pessoas. Eu não sei se todos sabem, mas o YouTube restringe a divulgação de conteúdos como esse. E você já deve imaginar o porquê. Eles não querem que as pessoas tenham acesso à verdade e por isso dificultam que esse vídeo chegue até elas. Por isso eu gostaria de te pedir para me ajudar a espalhar essa verdade de duas maneiras. A primeira é curtindo essa live. Dá uma olhada na quantidade de pessoas que estão ao vivo e o número de curtidas que esse vídeo tem. Por mais que tenhamos muita gente aqui, se vocês não curtirem o vídeo, o YouTube entende que o conteúdo não é interessante e impede mais ainda que ele chegue a outras pessoas. Agora, quanto maior for o número de curtidas, existem mais chances do YouTube entender que esse conteúdo é relevante. Contudo, ainda que curtir o vídeo, você está me ajudando a derrubar a barreira de distribuição do YouTube, também existe uma segunda maneira muito eficaz de fazermos essa mensagem de esperança chegar a todo mundo. Qual é a segunda maneira? Compartilhando esta masterclass com seus amigos, com sua família, com sua igreja, com as pessoas que você conhece e gostaria que fossem alertadas e tivessem os seus olhos abertos para tudo o que está acontecendo hoje e ainda vai acontecer antes do retorno do nosso Senhor Jesus. Por isso, compartilhe essa live. Fazendo isso, você já estará ajudando mais almas a ter um encontro com a verdade do Evangelho e, com certeza, cooperando com a conversão delas. Amém, meu querido, minha querida? Então agora vamos dar seguimento naquilo que estamos falando. Precisamos saber em que momento nós estamos das profecias bíblicas, para então mapear com mais clareza quais serão os próximos acontecimentos. Então vamos lá. Primeiro quero dizer que eu me sinto muito honrado de estar aqui compartilhando com vocês ensinamentos que são fruto de mais de 40 anos de estudos sobre esse tema. E eu quero trazer uma aula muito especial para vocês hoje, em resposta às muitas perguntas que me fazem quase que diariamente. Pastor, quanto tempo falta para Jesus voltar? Pastor, nós estamos na geração que vai ver Jesus voltar. As pessoas querem marcar uma data e nós realmente não podemos marcar data. Entretanto, o próprio Jesus disse que nós poderíamos analisar os sinais e, ao analisar esses sinais, saber que está chegando a hora. A aula de hoje que eu quero compartilhar, o tema dela é 7 tendências do Apocalipse. Por que eu dei esse título? Porque, na verdade, são 7 tendências que estão acontecendo na geração que vai ver Jesus voltar. Se você fizer uma análise do passado, você vai ver que algumas aconteciam, outras não. Só que quando vai chegando perto da hora de Cristo voltar, essas tendências acontecem todas de maneira concomitante, ou seja, ao mesmo tempo. Mas antes de eu entrar propriamente nas 7 tendências, eu quero dizer para vocês que quando as profecias que foram feitas a respeito do fim do tempo foram proferidas pelos profetas, muitas delas que aconteceram no passado para nós, era futuro para eles. Só que algumas delas já se cumpriram. Então eu quero mostrar para vocês como a Bíblia é tremenda, extraordinária, primeiro falando de algumas profecias que já se cumpriram, eram futuro na época dos profetas, mas que já são passado para nós. Quero falar também das que estão acontecendo agora e falar então daquilo que virá depois. Aí então eu vou especificar quais são as 7 tendências do Apocalipse, que são tendências que estão acontecendo ao mesmo tempo, neste tempo que eu estou falando com vocês, agora. Ok? Então vamos lá. Daniel, por exemplo, que é o profeta que
trouxe as primeiras revelações mais claras a respeito do que aconteceria no final dos tempos. Daniel profetizou algumas coisas que eram para o seu futuro, mas que para nós já é passado. Por exemplo, ele fala da destruição do templo de Jerusalém. Nós estamos falando de Daniel no 6º século antes de Cristo, profetizando a respeito de algo que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Ou seja, é uma profecia aí de pelo menos 600 e poucos anos. Já se cumpriu e está dentro desse arcabouço, né, da visão escatológica. Vocês querem ver outra profecia que também é extraordinária? Os capítulos 36 e 37 de Ezequiel, que é um outro profeta do exílio, também fala de algo extraordinário. Ezequiel era um profeta que estava exilado na Babilônia, só que ele enxerga, gente, um exílio para o povo de Israel, não na Babilônia, porque ele diz que Deus vai trazer de volta o povo de Israel de todas as nações para a sua terra, para a terra prometida, para a terra da promessa, para Israel. Então, vejam, Ezequiel também no 6º século antes de Cristo, ele está enxergando que o povo seria espalhado por todas as nações, e isso aconteceu tanto depois do ano 70, né, quando depois de Cristo, que Tito veio, destruiu Jerusalém e o povo foi levado, muitos fugiram, outros foram levados cativos, e depois no ano 135 depois de Cristo, quando o imperador Adriano, para acabar com uma revolta, né, de um judeu chamado Jesus Barcova, ele acabou expulsando definitivamente os judeus da terra da promessa e eles foram para o mundo. E Ezequiel, ele enxerga Deus trazendo de volta o povo judeu de todas as nações. Hoje isso é chamado de movimento sionista, porque os judeus de todas as nações começaram a sentir aquele desejo de voltar para a sua terra, né? Então, isto está claro lá no livro de Ezequiel, capítulo 36. Eu vou ter uma aula muito específica só sobre isso, mas estou aqui já de antemão trazendo para vocês esse entendimento. Ezequiel 37 fala do vale dos ossos secos. Deus leva Ezequiel em visão e ele vê um vale de ossos muito secos e Deus fala: Ezequiel, porventura esses ossos podem reviver? E aí ele responde para Deus: tu sabes. Aí ele disse: então profetiza. Profetiza aos ossos secos que eles revivam. E ele profetiza e os ossos começam a se movimentar, ele ouve barulho e de repente aqueles ossos vão se juntando, um exército é formado e esse exército, ele diz, esta é a casa de Israel. Então, literalmente, gente, eu creio que Ezequiel 37 está apontando para o Holocausto, porque no Holocausto haviam valas inteiras que os nazistas faziam e eles atiravam na nuca das pessoas, né? Mulheres, crianças, velhos, pais, mães, todo tipo de pessoas. E elas ficavam ali mesmos. E depois de um tempo, aquela carne ia entrando em putrefação e ficava só ossos. E aí então eu creio que quando Ezequiel enxerga o vale de ossos secos, ele está enxergando o Holocausto. E foi exatamente o Holocausto que fez com que o mundo ficasse atônito, completamente assim, aterrorizado com o que fizeram com o povo judeu. No mês de dezembro de 47, a ONU votou, né, um plano de partilha onde Israel podia ficar com uma parte do território da então Palestina e os palestinos com outra parte. Israel topou, aceitou, os palestinos não aceitaram e no dia 14 de maio de 1948, então Davi Ben-Gurion, juntamente com um grupo de pessoas, declara o nascimento do Israel moderno. Isto também está cumprindo uma profecia de Isaías que diz: pode uma nação nascer num só dia? E foi exatamente isso que aconteceu. Num só dia nasceu Israel com a declaração de Davi Ben-Gurion. No dia seguinte começou a Guerra da Independência, que durou um pouco mais de um ano, mas os judeus venceram e ali eles foram estabelecidos na terra. Isso está cumprindo a profecia de Ezequiel 36 e Ezequiel 37. Queridos, certa vez também os discípulos perguntaram para Jesus quais seriam os sinais da vinda dele. E Jesus, ele olhou para uma figueira. Diga-se de passagem, figueira é a árvore que é símbolo de Israel. E ele olha para aquela figueira e diz assim: olha, quando vocês observam a figueira,
vocês sabem que está chegando o verão. Por quê? Porque na primavera, né, que antecede o verão, a figueira começa a florescer. E aquelas flores antecedem os frutos, não é isso? Então, Jesus falou, do mesmo jeito que você sabe que está chegando o verão, quando você vê a figueira florescendo, né, na primavera, assim será a vinda do Filho do Homem. Não passará a geração que viu a figueira florescer sem que ele venha. Agora, o que significa o florescimento de Israel ou da figueira que representada é o nascimento do Estado de Israel? Alguns vão dizer, pastor, mas quando começou a contar então esta última geração? A geração que não vai passar sem que a figueira venha. Alguns acham que é 14 de maio de 48. Eu pessoalmente não acredito. Por quê? Porque em 48 Israel voltou uma parte do território para o povo judeu, mas não a cidade de Jerusalém. Já em 1967, na Guerra dos 6 Dias, em junho de 67, Jerusalém voltou para a mão do povo de Israel. Então, na minha opinião, a partir de 1967, começa a contar a geração que vai ver o Messias voltar. Por quê? Porque Jesus disse, não passará esta geração sem que eu venha. Aí alguém vai dizer, mas quanto tempo é uma geração? Na Bíblia tem geração de 40 anos, na Bíblia tem geração de 80 anos e até de 100 anos. Na aula mesmo em que eu for aprofundar, eu vou mostrar para vocês que existem textos que mostram isso. Mas a verdade, gente, que eu creio, não podemos marcar data, mas eu creio que nós estamos vivendo na geração que vai ver o arrebatamento e a vinda do Senhor. Amém? Bom, já com este preâmbulo, eu quero nesse momento entrar propriamente no tema desta aula, que é as 7 tendências do final dos tempos, ou as 7 tendências do Apocalipse. Então, gente, vamos direto lá na aula. Eu quero dizer para vocês que estas tendências, elas são encontradas, né, em Mateus capítulo 24, em diante, né? E essas tendências, elas estão acontecendo ao mesmo tempo. E outro detalhe que é importante de dizer, como Jesus disse que os sinais aconteceriam como as dores de parto, ele usa ali a figura, né, da contração que a mulher tem. Como é que funciona a contração? Quando começa a chegar perto do nascimento do bebê, o que acontece? Ela começa a ter contraçãozinha, uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali. Essas dores vão aumentando em número e vão aumentando também em potência. Quando chega muito próximo do neném nascer, é de minuto em minuto. E aquela dor horrível, né? Então, isso significa que essas tendências, elas já estão acontecendo todas ao mesmo tempo. Porém, quanto mais próximo ficar, né, da volta de Jesus, aumentará o número, né, de aparições e também a força como isso vai acontecer. Mas eu quero fazer um parênteses aqui antes de entrar no tema mesmo e dizer que o ano de 2023 está uma coisa de louco. Esse ano está tudo maluco, o tempo está maluco, né? São incêndios no Havaí, no Canadá, na Europa. No Rio Grande do Sul nós tivemos aí o maior desastre ecológico de todos os tempos, gente. Ventos terríveis, né? Chuva de um jeito que nunca teve no Brasil. Então vocês percebem claramente que nós já estamos entrando na escala em que essas tendências estão aumentando em frequência, como também em força, em magnitude. Mas vamos lá falar então sobre estas tendência, gente. Mateus 24:30 começa dizendo o seguinte: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre nuvens do céu com poder e muita glória. Ou seja, isso é o clímax. Esses 7 sinais, essas 7 tendências vão acontecendo, vão aumentando em força, tal, e vai culminar com o quê? Com a vinda de Jesus que vai aparecer no céu. Mas os versos 33 e 34 diz assim: assim também vós, quando virdes todas estas coisas, que coisas? Essas 7 tendências. Sabei que está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Gente, Jesus está dizendo que esses 7 sinais, ou essas 7 tendências, quando tiverem acontecendo juntas,
não vai passar essa geração sem que ele venha. Então fica claro aqui que Jesus está dizendo que haverá tendências ou sinais nesse tempo que culminarão com um sinal no céu, que será o aparecimento do Filho do Homem, tá? Ou seja, a geração que está vendo isso tudo acontecer pode ter certeza que vai ver a vinda do Messias. Então vamos lá, a lista das tendências. A primeira tendência é o aumento do antissemitismo, o levantamento das nações contra Israel. Daniel profetiza lá no capítulo 12, versículo 1, dizendo o seguinte: neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Miguel aqui é o arcanjo, tá? O arcanjo Miguel é o defensor do povo de Israel. Cada nação, Deus destaca um príncipe para lutar por ela. Eu creio que o Brasil tem o seu príncipe também, mas Miguel é o defensor do povo de Israel, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Veja que aqui Daniel ele não está falando só da grande tribulação. Ele está falando de uma perseguição que aconteceria durante muitos anos, e foi, na verdade, durante toda a história, né? Israel seria perseguido, né? O antissemitismo, o ódio gratuito por Israel aconteceria. Só que vai chegar um momento, haverá um tempo de angústia, e aqui ele está falando da grande tribulação, tá? Qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo, ou seja, não é uma tribulação qualquer, é a maior de todas, é a grande tribulação. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Ou seja, Deus vai preservar a nação de Israel. Algumas pessoas pensam que aqui está a igreja. Não, gente. Aqui ele está falando de Miguel, o defensor dos filhos do teu povo. Quem é o povo de Daniel? É o povo judeu, não é um povo qualquer. Portanto, ele está falando que a grande perseguição que Israel vai sofrer lá na grande tribulação vai começar de maneira paulatina, vai aumentando até que chegue a grande tribulação. Mas nós já estamos vivendo um período de antissemitismo. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu li, não me lembro exatamente o autor de um livro, mas ele fala como é que começou a tendência que culminou com o Holocausto. Como é que o Hitler e a Alemanha fizeram até chegar à chamada solução final, que era exterminar judeus. Olha o que eles fizeram, né? Bom, não aconteceu de uma vez. Começou de maneira lenta, progressiva e foi aumentando, né? E eu vou ler um trecho desse texto. Pela primeira vez na sangrenta história da humanidade, foi tomada uma decisão com o objetivo de localizar, então primeiro localizar, nós já estamos vivendo num tempo em que através de GPS, celular e no futuro chip, todo mundo vai ser localizado, tá? Registrar, ou seja, todo mundo que está inscrito em alguma rede social está registrado. Marcar, os judeus tinham marca, né? Tinha uma estrela no próprio uniforme, mas nós saberemos que um dia isso vai acontecer com a marca da besta. Isolar de seu ambiente, criaram guetos para isso, despojar, humilhar, concentrar, transportar e assassinar cada um dos membros de um grupo étnico. Aqui nesse livro a gente vê o processo que levou o povo judeu a ser exterminado, 6 milhões de pessoas. Mas esta visão antissemita está de novo se levantando nas nações. A ONU, principalmente, ela tem um viés altamente tendencioso de apoiar as ligas árabes, as nações árabes, e olhar para Israel como se fosse um intruso na sua própria terra. Então, Jesus cita o próprio Daniel quando fala do anticristo, né? Para que isso acontecesse, Israel tinha que estar na sua terra, o anticristo, que vai fazer o chamado abominável da desolação, ele só vai profanar o templo depois do templo ser construído, e nós estamos vivendo um tempo em que está todo mundo falando da reconstrução do terceiro templo, ou seja, a visão do antissemitismo está acontecendo no mundo e, ao mesmo tempo, a preparação para a construção do templo está aí. A segunda tendência tem a ver com a velocidade
de informação e a maneira como as pessoas transitariam, né, de um lado para o outro. Daniel capítulo 12, versículo 4, a Bíblia diz assim: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. E aí, em segundo ele diz assim: muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Essa é uma tradução ruim. Primeiro, Daniel recebe a instrução de que ele não poderia revelar aquilo que ele viu, porque não era para aquele tempo, as pessoas não iam entender. Então ele fala: encerra as palavras e encerra o livro. Agora, Apocalipse significa retirar o véu. Então, se Daniel tinha que enxergar, mas só contar parte, em Apocalipse Deus fala: revela tudo o que você viu, tá bom? Agora, a segunda parte do versículo, quando fala muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará, não é bem assim que seria traduzido. Eu vou ler para vocês no inglês. But you, Daniel, shut up the words and seal the book until the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall increase. Aonde está aqui a diferença, tá? No lugar onde que você tem em português, muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicar, no inglês está assim: many shall run to and from. O que significa? Muitos, many, shall run, correrão, to, para, and from, de um lugar para o outro. Então, a verdadeira tradução do original aqui, gente, é muitos, no tempo do fim, muitos correrão de um lado para o outro e o saber se multiplicará. Uau! Esse é o tempo que nós estamos vivendo, gente. Eu quero mostrar aqui para vocês. Você sabia, por exemplo, que no ano de 2023, 3,8 bilhões de pessoas viajarão só de avião nesse ano? Veja, gente, com a velocidade do avião você cruza o oceano. 3,8 bilhões de pessoas, gente, viajando de avião no ano de 2023. Isto fala de velocidade, né? Correrão de um lado para o outro. Você sabia que, olha um outro detalhe também que é extraordinário. Você sabia que desde que a Bíblia foi escrita, portanto, desde os tempos bíblicos até o século XIX, antes do motor a vapor ser criado, todas as pessoas que velejavam pelos mares velejavam do mesmo jeito? Ou seja, na força do vento, ou do remo, não é isso? Ou de ambos. Mas a partir do fim do século XIX e século XX, XXI, gente, mudou completamente. Então antes as pessoas viajavam de barco de uma nação para outra, né? Até o início dos barcos a vapor, no século XIX. Eram barcos a velas, exatamente como nos tempos bíblicos. Agora, o motor a vapor foi usado para as locomotivas e trens. Depois, no século XX, vieram os carros a combustão. Agora já temos os carros elétricos, já temos aviões voando em velocidade extraordinária. Até supersônica já existe avião, embora o Concorde não esteja mais em operação, né? A verdade é que nunca, em tempo algum, a Bíblia podia ser tão clara como o tempo que nós estamos vivendo. Muitos correrão de um lado para o outro. É o que está acontecendo na nossa geração. E aí diz: e o saber se multiplicará. Eu estou falando aqui do quê? Da explosão do conhecimento. O saber se multiplicar. Eu vou dar aqui para você um dado que vai aparecer na tela também, porque fica mais fácil de vocês entenderem. Vamos falar aqui do computador e das suas unidades, né, de armazenamento e tal. Um bit é uma unidade baseada em um código binário, 0 e 1, para o armazenamento de informações computacionais, ok? Um bit, tá? Agora, um byte são 8 bits. 1 kilobyte são 1024 bytes. 1 megabyte são 1024 kilobytes. 1 gigabyte são 1024 megabytes. 1 terabyte são 1024 gigabytes. 1 petabyte são 1024 terabytes. 1 exabyte são 1024 petabytes. 1 zettabyte são 1024 exabytes. 1 yottabyte são 1024 zettabytes. Meu Deus do céu!
Eles têm que ficar inventando nomes novos para explicar a quantidade de armazenamento que a humanidade está desenvolvendo. Então, isso tudo é para armazenar dados e conhecimento, gente. Para vocês terem uma ideia, há 10 anos atrás, o mundo inteiro, se você somar todo o conteúdo que foi produzido de maneira digital, aí, computacional, o mundo inteiro produziu 4 zettabytes de conteúdo. Tá? Não estou inventando, não. Eu pesquisei. Há 10 anos atrás, nós estamos falando aí de um número com 21 zeros depois. 4 zettabytes de informação em 2013. Você quer saber o que significa? 304 milhões de anos, e não de horas, de vídeos em 4K. Se você somasse um vídeo após o outro, de 4K, nesta quantidade de armazenamento, você põe 304 milhões de anos nessa quantidade de armazenamento, 4 zettabytes. Cada geração nova de computadores praticamente dobra a sua capacidade de armazenamento e também a velocidade de processamento. Isso significa que a informação que o mundo recebe hoje é algo inimaginável 50 anos atrás. Os chips da série AMD são cada vez menores e com maior capacidade de armazenamento e também com maior velocidade de processamento. Para vocês terem uma ideia, um chip de 3 por 3 centímetros tem 1 bilhão de linhas de informação. 1 bilhão. Isso significa que isso é 1 octilhão de informação no tamanho de uma moedinha. Vocês estão entendendo que o ser humano está conseguindo produzir para poder conter a informação? O saber se multiplicando. O que é impressionante é que Daniel falou sobre isso. E, queridos, desde o ano 2008, o conhecimento dobra a cada ano. Isso significa que não é uma progressão aritmética, tipo somando 1 mais 1 mais 1. Não, é multiplicando cada ano por 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32 e daí por diante. Cada ano, desde 2008, dobra o conhecimento que a humanidade tem acesso através do computador. E mesmo no que diz respeito à ciência, o conhecimento está aumentando muito rapidamente, em todos os sentidos. Então, o segundo sinal, a segunda tendência que nós estamos tendo é a multiplicação do saber e a velocidade, né, de transporte das pessoas. A terceira tendência que está acontecendo são sinais na natureza. Vocês têm me acompanhado, eu tenho gravado. Gente, eu estou chocado. E olha que eu sou uma pessoa que eu olho para isso há muito tempo. Esse ano de 2023, eu falei, meu Deus, parece que esse ano tudo está acontecendo ao mesmo tempo. É isso que eu estou dizendo. Jesus disse, quando essas tendências todas acontecerem de uma vez, não passará essa geração. Então vamos ver lá. Nós temos sinais que são solares, atmosféricos e oceânicos. Lá em Lucas 1, 25 a 26, a Bíblia diz, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra angústia e entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Então aqui nós estamos vendo sinais no sol, nós já tivemos muitos eclipses, luas de sangue, eclipses lunares, tudo isso acontecendo. Na lua e nas estrelas. Sobre a terra angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Os maremotos, os tsunamis, que muitas vezes são produzidas por terremotos. E, gente, está acontecendo direto. Recentemente, agora, tivemos esse terremoto horrível no Marrocos, que morreu mais de 2.500 pessoas. Então, está acontecendo sinais, gente, na natureza. E o texto diz, né, que a humanidade ficará perplexa por causa do bramido do mar e das ondas. É interessante isso, né? Porque no tempo de Jesus, você poderia saber de um tsunami que aconteceu na tua região, mas a Bíblia está falando aqui que os homens, no plural, né, está falando, dando a ideia de que a humanidade ficará perplexa com estas ondas, porque hoje elas podem ser vistas pela televisão, pela internet e daí por diante. E diz, e pela perspectiva das coisas que sobrevirão ao mundo, os homens desmaiarão de terror,
pois os poderes dos céus serão abalados. Vocês sabem que eu vou muito aos Estados Unidos, né? Eu amo assistir a rede de TV TBN, que é uma rede só evangélica. Então tem muitos pastores e tal, eu passo o dia inteiro assistindo. E eu vi um testemunho de um pastor que foi no posto de gasolina. Lá nos Estados Unidos, você mesmo põe a sua gasolina, tá? Não tem frentista que você paga para o cara colocar, não. Você vai lá e pega e coloca. E ele disse que enquanto ele estava abastecendo o carro dele, a máquina começou a fazer barulho e cuspir recibos. A máquina de gasolina. Era como se ela estivesse dando um tilt ali. Eram recibos de pessoas que tinham colocado gasolina lá e, obviamente, ela começou a cuspir isso. E ele achou aquilo estranhíssimo, né? Depois ele ouviu na televisão alguém dizendo que eram, na verdade, efeitos dos raios solares, raios de plasma que atingiram os satélites. E isso acabou confundindo as máquinas de retirar dinheiro. Olha que tremendo. Então, isso está causando perplexidade na humanidade. Por conta de quê? Por causa de sinais nos céus. No caso do Sol aqui, né? Das estrelas. Então, todos nós ficamos perplexos, né? Com os tsunamis, com as explosões solares e com tudo isso que está afetando as nações. Jesus disse que o mundo ficaria com terror por causa desses sinais, né? O texto diz, haverá homens que desmaiarão de terror. No grego a palavra desmaiar é apopsico, psico de mente, e apó da ideia de sair para fora. É literalmente a alma do camarada saiu para fora, né? É uma metáfora, obviamente. Quando o indivíduo está com muito medo, muito apavorado, essa é uma expressão idiomática, quer dizer, olha, ele ficou tão apavorado que ele desmaiou de medo, né? E literalmente tem gente que desmaia mesmo, né? Então as pessoas vão desmaiar de terror e medo. Pastor, mas já está acontecendo? Já. Mateus 24:8 diz, porém tudo isso é o princípio de dores. O que é o princípio de dores? Esse é um termo que fala das dores de parto. Então Jesus está dizendo que essas tendências, elas vão acontecer, na geração que ele vai voltar, elas vão acontecer ao mesmo tempo, mas de maneira paulatina, crescente, como as dores de parto, como aquelas contrações que vão vindo, vão aumentando em intensidade, em número de vezes, até que o bebê nasce. Mas quem é que está sentindo essas dores de parto dentro da palavra de Jesus? Toda a natureza. Então, queridos, Romanos 8, de 19 a 22 diz assim, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ora, o que Paulo está dizendo aqui, gente? Ele está dizendo que quando o homem pecou, a maldição veio para a terra. Então, a criação inteira ficou sujeita à vaidade. O que é vaidade? É uma coisa vã, é uma coisa que não tem sentido. Ou seja, a natureza que era perfeita, onde você plantava, colhia, não tinha espinhos, não tinha abrolhos, não tinha praga. Com a maldição do pecado, a natureza que não tinha nada a ver com o parto, gente, ela ficou sujeita à vaidade. Não voluntariamente, ela não quis. Mas por causa daquele que a sujeitou. Quem que sujeitou? Deus. Quando o homem pecou, a maldição veio para a terra, veio para o ser humano, que passou a morrer, não é isso? E veio para o diabo também, para a serpente. Agora, a natureza, ela não escolheu isso. E a Bíblia está dizendo que hoje, ela está na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção, ou seja redimida do pecado e da maldição do pecado, e para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E o fim desse texto diz, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta as angústias até agora. O que Paulo está dizendo, gente, é que tudo isso que nós estamos vendo, terremoto, maremoto, furacão, tufão, tudo isso é a natureza gemendo. Gemendo por conta da maldição que ela foi sujeita. E ela quer ser livre dessa maldição. Mas quando ela vai ser? Quando
o Senhor Jesus vier e restaurar todas as coisas. Agora, fica evidente, gente, quando você analisa o que está acontecendo no mundo, que tudo está aumentando. O número de terremotos está aumentando e está aumentando, inclusive, a força, a magnitude deles. Se você fizer uma análise do gráfico, né, que os sismologistas têm, a partir do ano 2000, aumentou sim significativamente a força dos terremotos e o número de terremotos acima de 7 pontos na escala Richter. Isso significa que a natureza está gemendo, como que querendo entrar em colapso. Aí alguma pessoa vai dizer, mas isso é o aquecimento global. Tudo bem, está aquecendo mesmo. Mas isso aí é o efeito estufa. E daí? Jesus predisse que aconteceria. Mas foi o homem que fez. Querido, não é só o homem. A natureza está cheia de viver sendo poluída, sendo agredida, e tudo que nós estamos vendo hoje, a Bíblia já predisse. O maravilhoso e extraordinário é isso. A Bíblia predisse que isso iria acontecer. Então, se vem, né, do efeito estufa, do desmatamento, é verdade. É muito provável que venha mesmo. Mas a Bíblia predisse e diz que quando essas coisas acontecessem, não passaria uma geração, tá? Então, a própria criação, é importante que você entenda, foi sujeita à maldição por causa do pecado. E por isso ela geme aguardando ser redimida do cativeiro da corrupção, tá? Então, o universo começa a sentir mesmo que está chegando o tempo de transição, que vai afetar não só os homens, mas todo o universo. E a Bíblia diz, passarão os céus e a terra. O final das contas, eu vou inclusive falar, vai ter uma aula sobre isso, né? Sobre o fim de todas as coisas, como tudo vai terminar, como o mundo vai ser transformado. Viu, gente? Inclusive, eu vou ter uma aula aqui sobre as 7 tendências muito mais completa no meu curso, que eu vou dar. Hoje eu estou dando aqui um preâmbulo para vocês saberem as tendências que estão acontecendo. Jesus falou também de epidemias. É interessante porque em Lucas 21:11, ele diz assim, haverá grandes terremotos. E no grego é megasismos. Sismos é tremor, de sismologia, né? E mega é grande. Então ele deixa claro que os terremotos serão maiores. E aí ele fala epidemias e fome em vários lugares. Detalhe, epidemia é quando alguma doença acontece num lugar circunscrito, numa cidade, num estado ou numa nação. Mas e quando acontece em vários lugares, em várias nações? Se chama pandemia. E Jesus, ele não usou o termo pandemia porque isso é do nosso tempo, mas ele disse, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Epidemias em vários lugares, pandemia. Coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Então essa é mais uma tendência mundial. Muitos homens estão dizendo, homens estudiosos, cientistas, que virão outras pandemias ainda piores. Tudo está predito na Bíblia, gente. A quarta tendência, a pregação do Evangelho por todo o mundo. Mateus 24:14 diz assim, e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. E isso aqui também é extraordinário, gente. Pensa bem, o apóstolo Paulo, quando ele queria pregar ao mundo, ele passava meses num navio para chegar a um lugar e depois andava a pé ou no máximo num jumentinho e era demorado, gente. Depois vieram a época, né, das grandes missões. As pessoas tentavam pregar o mundo inteiro, mas não conseguiam pregar para muitas línguas os povos que não falavam a língua, a Bíblia não era traduzida. Mas hoje não, hoje nós estamos vivendo num tempo diferente. Pensa bem, quantas vezes eu estou falando para vocês, eu trago um vídeo, em 2 dias ele alcançou 2 milhões de pessoas. Isso é extraordinário. Hoje, a quantidade de pessoas pregando o Evangelho em todas as línguas, pela internet, é alguma coisa linda. E outra coisa, boa parte da Bíblia já foi traduzida para 2.300 línguas. Ou seja, 93% das línguas existentes e dos dialetos do mundo já tem uma porção da Bíblia. Ou seja, o indivíduo já pode se converter com aquilo que ele tem. Então, nós estamos vivendo neste tempo em que esta tendência está cada vez maior. O Evangelho está
afrontando o diabo, está invadindo todas as fronteiras do mundo. A quinta tendência, queridos, são as guerras de todo tipo. Mateus 24:7 diz assim: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tem muita gente que pensa que aqui nação contra nação e reino contra reino é simplesmente um sinônimo que foi usado, mas na verdade não é. Quando você vê nação contra nação, Jesus está falando de guerras étnicas, porque o texto no original diz ethnos against ethnos, nação contra nação. Mas nação ali é etnia. Então é literalmente aquele tipo de guerra que a gente tem hoje, que é muito comum, essas guerras identitárias. Por exemplo, negros e brancos. Gente, Martin Luther King, que para mim é o maior herói americano, ele fez uma guerra pacífica. Só que hoje não. Hoje as pessoas não querem viver em paz. Hoje as pessoas querem fazer guerras étnicas. Está acontecendo no mundo inteiro. Muçulmanos contra judeus são parentes, são primos, mas estão lutando de maneira étnica, odiando simplesmente por serem pessoas de etnias diferentes. Então isso está acontecendo agora, já aconteceu no passado, mas hoje está acontecendo de uma maneira extraordinária. Mateus 24:7 no grego diz assim: Egertesetai gar ethnos epi ethnos, que basileia epi basileia, que esontai limoi que sismoi katatopos. Aqui está literalmente dizendo etnia contra etnia e basileia epi basileia é reino, nação contra nação. Aqui sim está falando de um país contra outro, como Ucrânia e Rússia, como palestinos contra judeus. Esse tipo de guerra de nações é basileia contra basileia. Mas etnia contra etnia são guerras étnicas, guerras identitárias, ideológicas. Você vê claramente que isso está se multiplicando nos dias de hoje, gente. Guerra de Iraque contra Irã, Estados Unidos contra Iraque, como aconteceu no passado. Tudo isso foi predito por Jesus e a quinta tendência que está acontecendo no mundo, tudo junto. A sexta tendência é a tecnologia que permite o controle global. Aqui eu quero passar rapidamente porque dentro do curso eu vou ter uma aula bem aprofundada só sobre tecnologia e como Satanás vai utilizar disso e como o anticristo vai ter tudo à sua mão para ele governar o mundo inteiro, controlando o mundo inteiro através dessas tecnologias. Nós já temos rastreamento através de internet, câmera, digitação de face, inteligência artificial, celulares, relógios, GPS. O indivíduo compra algo com o cartão hoje, a rede já sabe a localização, onde você está, quanto você gastou, qual o seu gosto e daí por diante. E o que você assiste nas plataformas, os filmes, tudo isso hoje já é controlado através de tecnologia. Segundo lugar, nós já temos moedas digitais e cada vez mais a tendência é que o mundo deixe as moedas papel para moedas digitais até que tenha uma moeda única digital. Chips que estão sendo introduzidos nas pessoas. No início voluntariamente, depois obrigatoriamente. Quando eu for dar essa aula vai ser um espetáculo. Você vai entender tudo que está acontecendo hoje na área da tecnologia para preparar o mundo para o anticristo. Em quarto lugar, nós vemos o controle econômico. Hoje, quem detém essa tecnologia já tem o controle instantâneo do seu dinheiro. Eu vou dar um exemplo para você. Você sabia que toda a movimentação bancária do mundo é determinada pelo GPS? Se houver, por exemplo, uma pane no GPS do mundo, os bancos voltam para a idade da pedra? Para vocês verem o poder que tem quem controla essa tecnologia. Eles têm poder para bloquear a sua conta, cancelar, controlar o mundo, derrubar as bolsas, fazer com que uma ação suba, outra derrube, gente, fazer com que o teu cartão de crédito seja bloqueado do nada. Antigamente você ia fazer uma compra, com cartão de crédito, você podia ligar para o banco e dizer, vou viajar, não cancela nada, tá? Mas eu já tive várias vezes o dissabor de eu comprar uma coisa que eu não estou acostumado a comprar, e eles cancelaram meu cartão. Aí eu ligo no banco e falo, escuta, eu não avisei para vocês liberarem? Ah, não, mas agora é a inteligência artificial. Ela achou esquisito você comprar uma coisa que você não está acostumado e te bloqueou. É assim que funciona, gente. Quem manda em nós hoje já é uma máquina, já é uma inteligência artificial. Está caminhando para isso. Então,
Em quinto lugar, essa tecnologia também vai permitir o controle de armas nucleares. Já permite, né? Que podem trazer destruição. Toda essa tecnologia que está hoje chegando e cada vez mais avançada tem a ver com essa tendência do mundo para a volta de Jesus. E por último lugar, uma religião mundial. Apocalipse 13, 7 e 8 diz assim: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O mundo inteiro está caminhando para uma religião única. Já existem planos de tornar uma religião única chamada Crislã, cristianismo, islamismo e judaísmo. Já existe o acordo de Abraão em curso. Isso vai acontecer. Essas 7 tendências estão acontecendo concomitantemente. E como Jesus disse, quando todas essas coisas acontecerem, não passará uma geração até que eu venha. Querido, Deus já começou a chacoalhar a terra. Estamos em meio a dores de parto e daqui a pouco o mundo dará luz ao anticristo, o filho da perdição. Os sinais já começaram a se cumprir, as nações já começaram a se preparar. O diabo está se preparando para enganar e arrastar o máximo de pessoas, como ele nunca fez antes. Cristo está contando os dias para se encontrar com a sua noiva. Toda a criação está gemendo de angústia, ansiando pelo dia em que Cristo virá para governar. Tudo está apontando para o cumprimento das profecias. E a pergunta que eu te faço hoje é: onde você tem fixado os seus olhos? Você está com os olhos fixos no dia da vinda do Senhor? Você está ansiando e se preparando para o final dos tempos? Você sabe como se preparar para a volta de Jesus? Eu vou te dizer como. Se apaixonando por ela, pelo Cordeiro que descerá do céu com poder e grande glória, pelo homem das mãos furadas, por aquele que tem os olhos como chama de fogo e vestes reluzentes. O noivo está apaixonado por sua noiva, tanto que ele morreu e ressuscitou para se casar com ela. Ele preferiu abrir mão da glória e passar a eternidade sem a sua companhia. Ele amou acima da dor e acima do sofrimento. E não vê a hora de se casar com ela. Você tem certeza de que faz parte da noiva de Cristo? Deixa eu te dizer quais são as características da noiva. A noiva está apaixonada pelo noivo e não vê o dia nem a hora de encontrá-lo. Ela passa o dia pensando no casamento e quando dorme sonha com ele. Ela ama ler as palavras que ele escreveu para ela e imagina como será o dia em que os dois vão se encontrar. A noiva de Jesus é aquela que vive à espera do seu casamento. Ela não se interessa pelo fim dos tempos porque quer prever o dia e a hora da sua volta, mas porque está com saudade. E todo sinal que se cumpre alimenta a sua esperança de que o grande dia está próximo. Ela não se interessa pelos sinais e pelo conhecimento acerca do fim por falta de fé ou por escapismo, mas porque sente um desejo intenso de estar com ele. Querido, você é como essa noiva. Você procura observar os sinais para saber se Cristo está vindo. Você busca interpretar as profecias para alimentar a sua esperança. Você costuma ler cada palavra que ele deixou para sua noiva. Se não, para mim, essa é uma grande possibilidade de que você ainda não esteja apaixonado por Jesus. Afinal, toda noiva apaixonada tem o desejo de estar com o seu noivo e aguarda ansiosamente a sua presença quando ele está distante. Contudo, essa não é hora de pensar no quanto você precisa melhorar. É hora de fazer tudo para conhecer e prosseguir em conhecer a Jesus. E conforme o seu amor por ele for aumentando, renunciar aos prazeres e os pecados se tornará muito mais fácil, porque você encontrará nele o seu maior prazer. Querido, a minha vontade não é somente te preparar para não ser enganado ou para ser simplesmente um conhecedor dos sinais. O meu desejo é revelar um Cristo tão maravilhoso, um futuro tão glorioso, para que você possa se apaixonar e ter a sua esperança renovada a cada dia. A minha expectativa é que dentro de você nasça um desejo ardente, muito forte, de compartilhar para o máximo de pessoas possíveis a grande maravilha que você descobriu.
E na verdade, o que eu gostaria de te oferecer é aquilo que funciona para mim. Eu estudo sobre o Apocalipse, o fim dos tempos, desde que me converti. E isso já faz mais de 40 anos. E você vê nas minhas lágrimas que eu sempre choro quando eu falo desse tema. Eu posso garantir para você que foi essa busca, esse empenho que eu depositei em aprender mais sobre esse assunto que me transformou em alguém extremamente apaixonado por Jesus. E também alguém capacitado para compartilhar a respeito dessas coisas com o maior número de pessoas que eu conseguir. Eu acredito que se você tomar uma atitude hoje de vir estudar a respeito deste assunto comigo, você vai se tornar uma pessoa 100 vezes mais encantada por Jesus e um grande aliado meu na missão de compartilhar o Evangelho e alertar as pessoas a respeito do final dos tempos. Amém? Eu tenho certeza de que sozinho eu não vou alcançar a todos, por mais que eu faça. Talvez eu nunca vá conseguir falar sobre isso com seu pai, com sua mãe, com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, com os familiares ou amigos próximos. Mas você consegue, você pode e certamente deveria estar fazendo isso. Só que se você não conhece, você precisa se capacitar para que as pessoas te ouçam, te entendam e se convertam a Cristo através da pregação do Evangelho e do agir do Espírito Santo. E agora? Você aceita fazer parte dessa missão comigo? Aceita estudar e se apaixonar ainda mais por Jesus? Você aceita desenvolver a sua capacidade de falar de Cristo para as pessoas à sua volta? Então eu quero te apresentar a Formação em Fim dos Tempos, o maior curso que eu já dei acerca desse assunto, o verdadeiro manual de escatologia e da vinda de Cristo. Como o próprio nome diz, essa formação tem o objetivo de te formar, te preparar e te capacitar para o final dos tempos. Eu acredito que depois de tudo que falamos nessa Masterclass, você já tem entendido a importância e a prioridade que você precisa dar para esse assunto. Por isso eu quero te mostrar como é que a formação vai funcionar. Eu dividi o conteúdo em 4 partes e em cima delas eu desenvolvi 4 módulos. E eu vou explicar para vocês quais serão esses módulos que estão aqui no meu iPad. O primeiro módulo é sobre fundamentos da escatologia. O que significa isso? Eu vou dar bases bíblicas e teológicas para você conhecer sobre o assunto. Você tem que aprender a lidar os textos, saber como um texto liga a outro. Porque tem muita gente que pega um texto, tira do contexto e usa para pretexto, e aí vira aquela salada de frutas. Eu vou dar os textos bíblicos e vou mostrar como eles se colocam dentro de uma cadeia, de evolução do princípio bíblico e teológico, e você vai compreender a escatologia. A primeira aula é o esboço do livro do Apocalipse. Eu vou te dar condições de entender e até de decorar os 22 capítulos do livro, entendendo o que acontece um capítulo após o outro. Vai ser tremendo, você vai ser impactado. A segunda aula, eu vou falar sobre as 15 diferenças entre o arrebatamento e a segunda vinda. Você sabia que tem muita gente que confunde uma coisa com a outra? Usa um texto que é do arrebatamento para a segunda vinda. Usa um texto da segunda vinda que é para o arrebatamento. Não, eu vou mostrar para vocês que são 2 eventos diferentes e vou mostrar 15 diferenças. Você vai sair dali um expert nisso. A terceira aula, portanto, eu vou comparar João capítulo 14, que é aquele texto clássico, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai muitas moradas. Esse texto eu vou mostrar para vocês como ele é de fato o mesmo texto de 1 Tessalonicenses 4, ou seja, falam da mesma coisa. Um é Jesus falando até Paulo, mas estão falando do arrebatamento. Na quarta aula eu vou falar das várias visões sobre o arrebatamento. Eu vou falar sobre pré-milenistas, amilenistas, pós-milenistas, preteristas. Dentro dos pré-milenistas eu vou mostrar os que são pré-tribulacionistas, mid-tribulacionistas e pós-tribulacionistas. Ou seja, você vai ter uma visão de todas as maneiras de entender o arrebatamento. E vai sair dali um craque. Eu espero que saia dali convencido de que Jesus virá buscar a sua igreja. Então, dessa maneira, nós terminamos o primeiro módulo. O segundo módulo também é sensacional. Por quê? Porque ele vai chamar Onde Estamos no Apocalipse.
Enquanto o primeiro fala muito mais de fundamentos teológicos, escatológicos, o segundo vai falar do que está acontecendo agora. E nós vamos olhar para a Bíblia também. Então, a primeira aula vai ser sobre o princípio de dores. Vou aprofundar, né, no entendimento deste símbolo, desta metáfora, que é o princípio de dores. Vou usar muitos textos bíblicos e você vai entender que nós de fato estamos nesse tempo. Depois eu vou dar uma aula no Ezequiel 36, que é o texto que fala que Deus vai trazer o povo de Israel de todas as nações da terra de volta para a terra prometida. A terceira aula será Ezequiel 37. Eu vou dar uma aula aprofundada sobre o vale de ossos secos, que é o holocausto. Tudo que está acontecendo no nosso tempo, tá, gente? Ezequiel 38 é uma aula muito profunda da guerra chamada de Gog e Magog. Este é um tema que muita gente não entende. Tem gente que pensa que Gog e Magog de Ezequiel 38 é o mesmo Gog e Magog de Apocalipse, faz uma miscelânea, uma mistureba e não entende nada. Eu vou explicar muito para vocês, vocês vão sair craques também desse conhecimento. E a quinta aula eu vou falar sobre as tecnologias que permitirão o controle global do anticristo. Eu já dei um briefing aqui na aula de hoje, mas aí eu vou aprofundar, vocês vão ficar chocados com as coisas que estão acontecendo. Então terminamos assim o segundo módulo. O terceiro módulo eu vou chamar de eventos que virão. É tudo que vai acontecer no futuro próximo e no futuro um pouquinho mais longínquo, tá? Então aqui é o módulo maior, na verdade nós temos 22 aulas só nesse módulo, gente. Vou ler para vocês. As 7 tendências ou eventos que virão. Segundo, o acordo de paz do anticristo. Vocês vão saber tudo sobre o acordo de paz. 3, o principal evento do final dos tempos. Uau, tem um evento principal? Tem. Não vou dar spoiler, mas só posso dizer que é sensacional. O quarto é os 3 eventos que iniciam a segunda vinda de Cristo. Jesus mesmo explica quais são os gatilhos, né, para a segunda vinda. Em quinto lugar, os 7 piores anos da história da humanidade. Vou dar um estudo profundo sobre a grande tribulação. Em sexto lugar, Jesus fala sobre a verdadeira invasão alienígena. Como é, pastor? Sim, eu vou falar para vocês sobre a verdadeira invasão alienígena. É uma aula sobre isso e está na escatologia. Vai ser sensacional. A 7ª aula será a contagem regressiva para Jerusalém. Deus diz que um desastre de proporções globais está vindo sobre Jerusalém. E eu vou apresentar para vocês sobre isso. A 8ª aula será a religião que Satanás está preparando. A religião global que ele está formando. A 9ª aula será a última geração que verá cumprindo tudo o que Jesus falou. As características dessa última geração. A 10ª aula será o anticristo. 666, microchip, inteligência artificial, pandemia e daí por diante. A 11ª aula será Observe Jerusalém, o grande sinal profético do fim. A 12ª aula será os arrebatamentos, de acordo com Jesus. Arrebatamentos tem mais de um? Sim, eu vou contar para vocês. A 13ª aula é a sobrevivência da humanidade ligada a Jerusalém. Olha, esta aula eu vou mostrar para vocês quem estiver na grande tribulação ao lado de Israel tem chance de sobreviver. A 14ª aula é a Rússia não vai parar na Ucrânia. Vai atacar Jerusalém. Vai acontecer. É uma questão de tempo. 15ª aula, o Deus Todo-Poderoso, o Irã e os eventos atuais. Vocês vão receber uma aula de geopolítica e de profecias a respeito do papel do Irã em relação a Israel no final dos tempos. A 16ª aula será todos nós estamos dando um passo gigantesco em direção ao fim. A 17ª será o Messias satânico e o outro Jesus que o mundo deseja. Falar sobre o anticristo, né? Que é o Messias satânico, o outro Cristo que o mundo deseja. A 18ª aula será quem vai passar os 7 anos da tribulação. E por quê? Toda a igreja? Parte da igreja? Ninguém da igreja? Você vai saber nessa aula. A 19ª aula será a Batalha do Armagedon e a segunda vinda de Cristo. A 20ª aula será só sobre o milênio,
os 1000 anos de Jesus na terra. A 21ª aula será Nova Jerusalém e juízo final. A 22ª aula será como tudo acaba, o que vai acontecer no céu. Essa é uma aula linda, especialmente para quem já perdeu entes queridos, vai ser uma aula de muito consolo. O quarto módulo, queridos, é um módulo também extraordinário. Eu vou falar sobre os principais personagens do livro de Apocalipse. Então, o título do módulo será Personagens Centrais do Apocalipse. Quem serão esses personagens? Cada um deles terá uma aula especial, tá? Primeiro, os mártires. Segundo, 144.000. Terceiro, as 2 testemunhas. Quarto, o dragão. Quinto, a besta que subiu do mar, o anticristo. Sexto, a besta que subiu da terra, falso profeta. Sétimo, o rei. Oitavo, o juiz. O nono, os vencedores. Desta maneira, termina a nossa formação em fim dos tempos. Mas detalhe, nós teremos 3 cursos maravilhosos, gente, como bônus. Cada curso deles já seria um curso especial. O primeiro deles, gente, é o curso sobre o plano de Deus para todas as eras. O que significa isso? Isso é uma coisa tão maravilhosa, porque eu vou mostrar na Bíblia, inclusive com gráficos, desde a eternidade passada até a eternidade futura. Como assim, pastor? Sim, eu vou falar sobre como existia somente Deus na eternidade passada e como depois ele foi criando o planeta e o seu plano até os tempos eternos. Então, este curso ele tem 8 aulas, gente. Ele é maravilhoso. E você vai ter um estudo aprofundado sobre isso, tudo mapeado para você ver aonde é que nós estamos. O segundo curso é um manual de sobrevivência para a tribulação. Espera lá, pastor, como assim? Eu vou preparar um curso, um manual, como alguém que passar pela tribulação vai sobreviver. Mas pastor, você não crê que a igreja vai subir antes? Eu creio, mas vai ter gente que vai ficar, irmãos. E olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu assisti um filme, muitos anos atrás, chamado Deixados para Trás, eu me lembro que teve uma cena em que os que não subiram, né, porque não criam, porque não eram de Jesus, aí se converteram, entenderam o que estava acontecendo, eles recebem uma fita de um pastor que pregou sobre o arrebatamento, sobre a grande tribulação, de maneira que as pessoas soubessem o que estava acontecendo. Ele falou, olha, vai vir um homem, o anticristo, ele vai governar o mundo, ele vai botar uma marca, ele vai perseguir as pessoas. E aí eu falei, puxa vida, que interessante. E eu comecei a pensar, alguns dos meus vídeos vão estar aí durante a grande tribulação. Então, esse curso eu vou preparar um manual de como a pessoa vai sobreviver caso ela não seja arrebatada, tá bom? E o terceiro curso de bônus é um curso em que lá em Israel, eu filmei os aspectos principais, os lugares mais importantes e dando para você um conhecimento enxergando o que eu estou explicando. É um curso lindo, é maravilhoso. É óbvio que se você puder, Israel é muito melhor. Mas para quem não foi, ou até mesmo para quem quer ir um dia, vai ser muito legal para quando você chegar lá, você já entender o que aconteceu naqueles lugares. Então esse curso é um curso também de 8 aulas, que será um bônus maravilhoso para todos vocês. Queridos, tudo isso são mais de 60 aulas. O conteúdo dessa formação é resultado de mais de 40 anos de estudo e de muita dedicação. Foram milhares e milhares de horas dedicadas para garantir um nível de instrução como você vai ver nas aulas. E tudo isso com uma qualidade audiovisual espetacular. Minha equipe e eu trabalhamos incansavelmente para eliminar quaisquer problemas de áudio ou falhas visuais que pudessem, de alguma forma, prejudicar os seus estudos. Eu quero ser direto aqui. Se comparada com outras opções disponíveis no Brasil, o preço da formação em fim dos tempos poderia ser muito mais alto. No entanto, a minha decisão foi guiada por uma visão diferente. O preço foi determinado após oração e uma forte convicção de que esta formação precisa ser acessível a todos os que amam escatologia e que desejam entender o fim dos tempos. E tem mais, sabe, gente?
Hoje é a estreia oficial da formação em Fim dos Tempos. Por isso, ao realizar a sua inscrição nessa turma, você vai receber o título exclusivo de membro fundador daquilo que pode vir a se tornar a maior formação em Fim dos Tempos do Brasil. Então, querido, você pode ter a alegria de ser um dos fundadores disso. Junto comigo, agora, investindo somente R$ 69,90 por mês. Gente, esse é um valor muitas vezes gasto em coisas que estão longe de ter a mesma importância que se preparar para o tempo mais importante da história. Todavia, você se lembra que todos que se inscreveram para esta Masterclass receberiam um desconto especial? Mesmo o valor oficial já ter sido muito reduzido, ao fazer a sua inscrição hoje, agora, o valor da formação sairá por R$ 59,90 por mês. Este é um desconto de mais de R$ 100, se nós considerarmos os 12 meses do ano. Queridos, é isso. A partir de agora, o link já está sendo liberado no chat e você já pode fazer a sua inscrição para se tornar um membro fundador da formação em Fim dos Tempos. Agora, se você estiver muito interessado em entrar para a formação, mas ainda esteja com alguma dúvida, escute aqui. Entre na formação e assista algumas aulas. Avalie se a formação é o que você imaginou, se é o que você quer, e só depois tome uma decisão definitiva. Como é que isso funciona? Você vai clicar no link do chat e vai fazer a sua inscrição normalmente. A partir do momento em que você finalizar a sua inscrição, você terá 7 dias de garantia para avaliar o conteúdo da formação. Se nesse período você chegar à conclusão de que a formação não era o que você estava esperando, ou alguma coisa do tipo, você pode solicitar o seu reembolso e a minha equipe devolve 100% do valor que você investiu, de maneira muito rápida. Fique tranquilo, você só vai ficar se você quiser. Aproveite essa garantia de 7 dias, clique no link com desconto exclusivo, válido somente para aqueles que estão nesta live. Agarre essa oportunidade agora. Depois você usa os próximos dias para pensar melhor se vai querer ou não permanecer na formação. Amém? Tá entendido? E só mais uma coisa, eu conversei com a minha equipe e nós pensamos em uma forma de te ajudar a concluir a formação, principalmente podendo fazer as aulas no seu tempo, conforme a sua agenda. Para isso nós vamos liberar os conteúdos aos poucos, para que você possa estudar com calma, sem pressa, tendo tempo para assistir e reassistir às aulas, dado ao nível de profundidade a qual nós vamos chegar. Então, gente, entrando agora, você já vai ter boa parte do conteúdo disponível, mas uma outra parte será liberada de forma gradual. Ok? Queridos, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês na Masterclass de hoje. Eu quero agradecer muito a sua participação e dizer que eu espero de coração que todos tenham sido abençoados com o conteúdo dessa aula. Fique atento às minhas redes sociais, porque durante essa semana vai acontecer mais algumas lives sobre o assunto do final dos tempos. Aproveite que você já está aqui e se inscreva no meu canal do YouTube e também me siga lá no Instagram. Faça um story falando qual foi o seu maior aprendizado nesta aula e me marca para que eu possa ver. Muito obrigado, querido, por ficar comigo até o fim. Deus abençoe a sua vida, querido. Eu te vejo dentro da formação. Mas antes de despedir, eu gostaria de fazer uma oração pela tua vida. Deus te abençoe. Pai, muito obrigado por esse privilégio que eu tive de derramar todo o conhecimento que o Senhor me deu, de todos os estudos desses anos, nessas muitas aulas, ó Deus. Que elas sejam instrumento não só de ampliar o conhecimento, mas que elas abençoem, desafiem as pessoas a te amar mais, a buscar mais o Senhor, abrir mão dos seus pecados e a estarem discernindo o tempo em que nós vivemos. Senhor, tem tanta gente cega, dormindo. Todos estes, muitos que estarão nesta formação, sejam novos pregadores da mensagem da volta de Jesus. Que o Senhor possa abençoar a cada um deles, a sua família, dar vitória sobre as suas lutas pessoais, dar vitória sobre os pecados e ajuda-nos, ó Deus, a estarmos prontos e preparados para o dia em que a trombeta tocar. Nós queremos estar presentes, Senhor. Queremos ser chamados por Ti e subirmos na Tua presença, por misericórdia e por graça, mas porque amamos ao Senhor. Senhor, a Tua palavra diz que aquele que ama a Sua vinda tem uma coroa. Senhor, que todos nós aqui amemos
mais a tua vinda para recebermos essa coroa. E temos o privilégio de ouvir a trombeta tocar e ver lá dos céus todos os acontecimentos acontecendo aqui na terra, para a honra e glória do teu nome, em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida.